Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndico 5 estrelas, a Priscila sem a camiseta, né? Destoando do grupo. Ai. Carlos, qual é o seu comentário sobre isso? Vai, Lamentável. fala que você vai tomar um nossa na cara. Diretor, roda a vinheta aí. Estamos voltando aqui com o Condomínio Informal. Hoje nós vamos falar sobre o uso indevido da unidade privativa. O que o síndico pode fazer quando a unidade é residencial e é usada para fins comerciais ou para outros fins até ilícitos. Como o síndico deve agir? Carlos, você quer iniciar esse debate? Vamos lá, posso começar assim. Bom, esse infelizmente é um problema bastante recorrente, né? Principalmente em condomínios de uso residencial, que são a grande maioria, se a gente parar para avaliar, né? Muitas das vezes os condôminos, eles não se dão ao trabalho de ler lá o artigo que fala da convenção de que o condomínio é estritamente residencial, ou seja, você não pode fazer uso comercial da sua unidade privativa, né? Recentemente nós tivemos um problema aí num condomínio residencial de pouco mais de 50 unidades, cujo uma das unidades está sendo alugada, né, por aplicativos, esses aplicativos de locação temporária. E, infelizmente, a gente veio a descobrir que o objetivo da locação são moças que trabalham com Prazer alheio. Prazer. Venda do corpo. Sexo pago. Com lazer, digamos, não... Entretenimento adulto. Isso, obrigado. Nada como falar como advogada. Com entretenimento adulto e que passaram a fazer uso daquela unidade... para justamente fornecer os seus serviços aos clientes. Acho que não é preciso, né, a gente ser muito explícito de que a movimentação de homens e de pessoas estranhas ao condomínio aumentou drasticamente. Nós não estamos falando de uma pessoa, uma família que fez a locação do apartamento por 2, 3 dias para fazer uso dele de forma familiar. Estamos falando de, a pessoa loca o apartamento a sexta-feira até o domingo, é um entra e sai de pessoas constantemente dentro da unidade. E isso, obviamente, incomodou muito, né? Acredito que qualquer um que... Nada contra quem desempenha essa atividade, isso aí é um problema de cada um, mas você não pode fazer isso num prédio familiar, com crianças, com mulheres, com pessoas idosas. E aí a gente se viu obrigado, ao mesmo tempo que a gente não tem como, né? Impedir isso de forma legal, nós nos vimos forçados a tomar algumas providências. Consultamos o jurídico e basicamente nós chamamos o corpo diretivo, conversamos com alguns moradores e a gente implantou algumas regrinhas, digamos, para, no mínimo, tentar inibir, né, esta situação. O que a gente colocou? Primeiro de tudo, a partir de agora, todo e qualquer visitante tem que apresentar identidade e ser registrado e bater foto. Acabou com a brincadeira. Acabou. Óbvio, né? Clientes desse tipo de serviço normalmente não preferem o anonimato. Isso, não querem deixar registro na portaria ou na recepção do prédio, né? Então, esse foi um dos E bandidos pontos. também. Sim. Deixamos bem claro à portaria que quando houver qualquer situação desta natureza, esse tipo de pessoa, de visitante, é obrigatório passar por este procedimento. Deixando bem claro, isso não foi feito único exclusivamente para aquela unidade. Tem que ser para todo mundo, né? Porque senão você pode caracterizar que está havendo algum tipo de discriminação. O fato é que, graças a Deus, essas ações rapidamente deram uma inibida e a coisa meio que resolveram buscar outra localidade.
Mas além disso, nós temos outros, N exemplos, e eu vou deixar vocês aí. Eu ia meio que emendar no que você estava falando. Vamos falar muito da questão do superuso da unidade e das estruturas, né? E isso é muito fácil de identificar, né? Mas existem algumas situações que não são fáceis de identificar. Como, por exemplo, o uso para depósito, né? Você até pode ver movimentações de mercadorias e tal, mas como você vai comprovar que aquilo está sendo feito, né? É a mesma situação do que você falou. Você tem todos os indícios que isso está acontecendo, mas como você vai comprovar que isso está sendo feito, né? E, nesse caso, a convenção geralmente é muito explícita, é uso estritamente residencial e familiar. Mas existem casos em que a convenção ela é subjetiva, né? Do tipo, o que é um uso familiar? Né? É o trabalho daqueles italianos da máfia. Não é? Na casa, na mesa de jantar. Ela fala, quem tá vindo me visitar é tudo meus primos. A moça que tava fazendo. A prima! Não, mas não é. Quando é a coisa mais objetiva e está ali, uso residencial, ok, você atua, você consegue notificar e tal. Não é fácil, né? Não é uma situação fácil, porque envolve direito de propriedade, tem uma série de questões, aí as advogadas podem falar melhor que eu, mas você consegue atuar. Mas assim, direito de propriedade, né? A gente ouve muito, todo mundo falando que é absoluto. Ele não é absoluto, ele é relativo. O seu direito mas dá tá briga, aqui, né? Dá muita briga, mas por falta realmente de conhecimento. O que eu vejo hoje é todo mundo achando que pode, que compra um apartamento, pode tudo, sem se valer de olhar ali a convenção previamente, o regulamento interno, e verificar se realmente tem interesse de morar naquela coletividade. Porque um apartamento, ele já está ali inserido numa coletividade que procura, pela sua convenção e regulamento interno, se responsabilizar em obediência àquilo que foi determinado previamente. Eu não concordo. Aí é outra história. Nós temos hoje muitas possibilidades de alteração. No entanto, quando eu me coloco para morar dentro de uma coletividade, eu tenho que ter em mente que eu tenho que respeitar a natureza, o DNA daquele condomínio. A pandemia nos trouxe a possibilidade de muitas pessoas trabalharem em home office, mas que este período, graças a Deus, já passou. Só que muitos moradores ainda continuaram ali se servindo do local que é de uso familiar para continuar a trabalhar. E aí, por exemplo, eu tenho casos de que o morador ele dá aula. Ele dá aula online, maravilha. Aí ele reclama da vizinha que tá passando aspirador de pó. Aí ele reclama da vizinha que tá fazendo um suco com liquidificador. Do cachorro da vizinha. Do cachorro da vizinha. Aí eu digo a ele, olha, o senhor me desculpe, lamento muito todos os dissabores que o senhor está experimentando, só que o condomínio, ele tem fins residenciais e não comerciais. Perfeito. Em que pese o senhor ter aí a sua sala de aula montada no seu escritório, o senhor deve então buscar proteção acústica para este dormitório, para viabilizar o seu trabalho. Como é que é? Você quer que eu gaste dinheiro? Eu falei, não é um gasto, é um investimento. Porque se o senhor quer efetivamente trabalhar em casa... O senhor está economizando um belo dinheiro. Exatamente. O senhor quer trabalhar em casa, o senhor até pode, nesse sentido de dar aula online, não vejo problema, senhor. O senhor não está recebendo alunos no condomínio, nada disso. Só que a questão acústica é uma responsabilidade sua para a finalidade que o senhor deseja dentro da sua casa. Em que pese o condomínio ter ali fins residenciais. Você não pode falar, senhor, me perdoe, se o senhor tem alguma outra questão a tratar, por favor, formalize por escrito, porque ninguém coloca nada por escrito, né? A vizinha vai continuar passando aspirador de pó, porque ela mora no apartamento e ela tem que passar aspirador. O senhor também tem o mesmo direito. O suco do liquidificador... Então, o liquidificador dela tem uma potência bem alta mesmo, mas ela não tem como efetivamente não fazer o suco, porque essas intercorrências vão acontecer dentro de uma casa. Porque a vizinha tá com a panela de pressão e faz um apito muito alto. Puxa, ela mora lá e tá fazendo almoço para a família, o senhor é que está sendo inconveniente. Então, se a gente também não começar a trazer isso para a massa condominial,
fica desafiador. É o mesmo daquela vez que nós fizemos um programa aqui, que eu disse que eu tive um caso num dos meus condomínios, que a mulher colocou lá, vende o bolo. E botou a placa na janela, e o número e o apartamento. As pessoas começaram a ir lá para ver que bolo é esse. Veja, e nem era individualizado o gás. Então, ainda estava usando o super uso da unidade, usando o gás de toda a coletividade para uma questão meramente comercial dela, de interesse dela. Ah, mas nós vamos, todo mundo que compra, que adora, e aí vai comer o bolo. São coisas Tudo bem, distintas, meu né? bem, fiquem à vontade, só que todos estão ali pagando uma cota à parte do gás que está sendo utilizado de forma inadvertida. Então, essa questão que o Carlos trouxe também das meninas, né, efetivamente, posso o que eu quiser dentro da minha unidade privativa? Não! Não é só Dentro isso, de um né? condomínio, eu tenho que respeitar o que a coletividade assim deseja, né? E também tem, né? A gente já viu em séries, filmes, novelas, mas existe na vida real as pessoas que se utilizam da unidade para embalar as drogas, não necessariamente vender as drogas, né? Porque a venda a gente já consegue inibir através da RG, CPF, foto, isso já inibiria. Mas todo o procedimento de organização, né? Vamos dizer assim. E sendo uma coisa temporária, você podendo ficar naquele local uma semana ou 10 dias, você acaba... É mais difícil de você ser encontrado, né? Eu tive um condomínio que é uma unidade privativa, tinha plantação de maconha dentro do apartamento. Você comentou com a gente. Tinha mano. plantação de maconha, e aí ela recebia um monte de quê? Traficantes delivery. E aí, imagina a situação, você está recebendo traficantes dentro do seu condomínio para oferecer drogas para o seu filho. Para o seu filho adolescente, para sua filha que é criança. Aí você fala assim, é normal isso? Eu posso tudo dentro da minha unidade privativa? Eu posso tudo dentro do espaço coletivo? E assim, as pessoas sabem aquilo que chega ao ouvido delas por conta da rádio peão, do ruído da comunicação, do grupo de fofocas. Mas o síndico, ele sabe tudo de forma sistêmica. Ele sabe tudo o que está acontecendo ali. Entende? Eu tinha um morador que ele falava assim, na época do CD pirata. Lembra daquela do CD pirata? Não, eu faço conversões de arquivos. Todo mundo conhecia o cara como conversor de arquivos. Ah, o cara, ele converte aquele vídeo do meu casamento lá de trás. Em VHS para CD, Pois né? é, o que ele fazia de verdade? Ele era pedófilo. Ele era pedófilo. 6 horas da manhã, baixou a polícia lá, vamos pegar tudo. Quando viram, era o cara mais legal da piscina. Era o tio que brincava com todo mundo na quadra. Era o cara que montava festas e campeonatos. E ele tava lá, ele era o cara que fazia conversões digitais. Ele era pedófilo e tava lá morando junto com a coletividade. E ele recebia a gente, inclusive, porque quando vinha adolescentes fazendo... Ele falou que fazia negócio de gravação de vídeos. Ai, que bacana, o cara é tecnológico. Puxa, que legal. Bem tecnológico ele é, internacional. Assim, para mim, em cima desse tema que a gente está... E o exemplo que a Vanessa deu da moradora que fazia bolo, e isso, infelizmente, é sim uma realidade. E na pandemia foi muito, uma coisa bastante comum. Eu parto do princípio seguinte, o síndico tem que buscar orientação jurídica para ele poder tomar as devidas ações, para justamente ele também não expor o condomínio e acabar invertendo o problema para cima do condomínio. Eu lembrei de um outro episódio que, sendo bem sincero, isso a gente vivenciou num condomínio lá atrás, e eu conversei com a moradora na época, eu falei para ela, senhora, eu compreendo a sua situação financeira, mas deixar bem claro, essa prestação de serviço que a senhora está fazendo, ela tem que se ater aos moradores aqui do condomínio. A gente não pode permitir que a senhora comece a trazer clientes de fora. Simplesmente o quê? Manicure. Manicure. Ah, eu presto serviços de manicure, massagem e tudo mais. Ok. Para pessoas dentro do condomínio, tudo bem. Mas veja, o condomínio é residencial. Se a senhora começar a usar o seu apartamento como uma sala comercial onde a senhora presta serviço de manicure e de massagem,
infelizmente, eu vou ser obrigado a notificá-la. Mas já era uma concessão, permitir mesmo para os... E eu coloquei isso para ela, eu falei assim, veja, de forma estritamente legal, eu não poderia permitir isso. Agora, eu compreendo, a senhora está numa situação financeira, né, mais complicada e tudo mais, eu respeito isso. Se a senhora for oferecer serviços para pessoas dentro do condomínio, eu vou, digamos, fingir que não tô vendo nada. Porque a senhora está, na verdade, garantindo que todo mundo aqui possa receber o seu serviço sem precisar sair de casa. É até uma comodidade. Agora, se a senhora começar a trazer gente de fora, infelizmente, isso vai alterar a rotina do dia a dia. Exatamente, é o bom senso. Legalmente, eu poderia, né, bancar? Poderia. Mas aí eu acho que é também a nossa obrigação de tentar trazer, aliviar, digamos, a situação daquela pessoa. Você sabe que você comentou que isso é muito mais comum em condomínios residenciais, né? Nós tivemos um caso semanas atrás em condomínio... Ao contrário. Estritamente comercial, que as pessoas estão dormindo no condomínio. Dentro das lojas. Dentro da loja. Em vez... Estão usando a loja como dormitório. Como moradia. Então, assim, acontece também. É muito menos frequente? Obviamente que é. Mas acontece. E aí a gente precisa agir da mesma forma. Da mesma forma que a pessoa não pode atuar comercialmente dentro de um condomínio residencial, ela não pode atuar como residência num condomínio estritamente comercial, né? É a mesma situação. E assim, eu fico pensando só uma galeria. Em caso de incêndio. A galeria fecha. Sim. Como é que a pessoa sai de lá? Não poderia. Eu tenho um condomínio que eu tive um imóvel e ele era uma sala comercial num prédio tombado, antigo, e o prédio, a natureza dele era mista. E aí, na oportunidade, a gente só tinha uma moradora no condomínio, o resto era tudo sala comercial. E o pessoal rezava pra mulher morrer. Olha essa. Podia rezar pra ela vender, né? Não, pra ela morrer. Olha essa, era verdade. Tem condemônios, assim, que são agressivos. E aí o pessoal falava, não, essa mulher tem que morrer. Onde se viu, a gente recebeu os nossos clientes, e a maior parte dos escritórios eram de advocacia. E ela ficava na panela de pressão, e que não sei o quê, o cachorro latindo. E aí ela passava sempre muito orgulhosa, dizendo, olha, o prédio é misto. Então, até que eu morra, eu vou continuar fazendo o meu feijão. E um belo dia, realmente, a mulher morreu num prédio comercial. O porteiro, 24 horas, e o porteiro da noite só ficava lá justamente por conta dessa senhora. E aí ela faleceu. E o pessoal ficou todo feliz, né? Não, agora não vamos mais abrir nenhuma oportunidade para que ninguém mais more e faça nada disso aqui. Ficou 100% comercial. Mudou-se a convenção? Não. Veio a pandemia. Todo mundo começou a passar dificuldade, prédio comercial, muitos divórcios. E o povo, principalmente os homens, começaram a morar no Começaram a chegar os sofás-cama, né? Um monte de sofá-cama. Sério. E começou a chegar sofá-cama mesmo. E aí o pessoal falou, não, agora tem que mudar, porque nós estamos desvalorizando o nosso imóvel. Eu falei, gente, olha, enquanto a convenção não for mudada, não vai ter jeito, não vai ter como. Não, porque aí começaram os caras que tinham se divorciado, que foram lá e falavam lá na dura, olha, realmente fui botado pra fora de casa, como a sala é minha, vim morar aqui por enquanto, até porque agora... Mas e a velhinha? Você foi o que mais falava da mulher? Não, então, agora eu vi que existe uma finalidade importante, que a gente não pode mudar por conta disso, a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, o discurso mudou. Mas e nem feijão também, eles podiam comer, né? Nada. E aí, e o prédio, quando ele foi refeito o AVCB, ele foi feito como comercial. Por quê? Porque você não tem ali prédio tombado no centro, é mais desafiador você ter ali, né? Então, colocaram como comercial. E aí, o pessoal foi querendo mudar, querendo de qualquer jeito ficar. Não dá certo se você não muda a convenção. Os moradores têm que ter essa característica. E começaram a chegar mesmo garotas de programa. E aí, na época, o porteiro falava, nossa, tá complicado, né? Entra mendigo, entra não sei quem, entra morador de rua porque o pessoal deixa entrar, porque muda tudo, vira uma bagunça. Por isso a finalidade é importante. E isso que você falou é de suma importância. E, assim, nós já falamos disso algumas vezes, né? Teve a lei que mudou a quantidade de votos necessárias para mudança de destinação, de identificação. Facilitou muito. Porque
Antes era praticamente impossível. Você conseguir 100%... Desafiador. Agora, com o quórum que nós temos de 2/3, é bem mais... Muito possível. Né? Então, assim... Se quer fazer alguma coisa, faça direito. Consulte um advogado. É isso. Não, e aprenda a ler, né? Também. Aprenda a consultar, né? Pega a convenção e fala, qual que é? Eu quero saber sobre o condomínio. É aquilo que a gente falou num programa, alguns programas atrás, sobre a questão de quando você vai comprar um empreendimento, peça as últimas 10 atas, peça a convenção, peça o regulamento interno, verifique se as suas expectativas serão atendidas pelo empreendimento. Às vezes não atende. Se a comunidade... Se a comunidade está adequada ao que você precisa, né? Porque se não tiver, você procura outra, Não né? adianta você chegar num prédio que só tem adulto e querer colocar brinquedo. Você comprou olhando e vendo que não tinha um brinquedo de criança. Um parquinho. E aí você chega lá, não, temos que fazer um parquinho. E às vezes Uma pista de skate. Olha, eu vou fazer minha última participação nesse aqui. Depois eu preciso encerrar. Eu acho que é importante a gente deixar aqui um lembrete para os nossos colegas síndicos. Isso não significa que você saia agora buscando toda e qualquer atividade comercial que possa estar sendo desempenhada dentro das unidades privativas. Qual é a minha recomendação? E aí, de novo, eu entro bom senso, tá? O professor que está dando aula online, você vai pegar no pé dele, se ele não tá... Se a atividade comercial não muda em absolutamente nada o andar do dia a dia do prédio, não aumenta o número de pessoas nem nada. É o professor que está dando aula online, é o advogado que está fazendo escritório o síndico que do está seu trabalhando apartamento. de madrugada. Sabe? Pelo amor de Deus, você não vai ficar buscando... Mais que isso, como é que você vai caçar isso? Mas é só para deixar registrado que quantos e quantos, se a gente for fazer um levantamento na junta comercial, quantos apartamentos provavelmente tem como sede CNPJs? Deve ter um monte. Isso muda em alguma coisa o dia a dia do condomínio? Não muda. Agora, o cara passar a usar o apartamento dele como sala de reunião para os clientes, aí é outra história. E a gente está falando de crime, né? Só terminar dizendo crime, quem é responsável pela apuração é a polícia. É isso. Não é o síndico. O síndico não tem poder de polícia. O que o síndico faz é chamar a polícia e entregar na mão deles, né? E qualquer um pode chamar a polícia, não precisa ser o síndico. É isso, exatamente. Pessoal, tá acabando o nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado do assunto. O assunto é importante, é muito corriqueiro na nossa vida. A gente passa por isso praticamente toda semana. E para vocês terem uma ideia de como agir nessas situações. A gente está nas plataformas de áudio também, dá uma conferida lá. Obrigado por terem ficado até aqui. A gente se vê semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.